Oi pessoal, a ideia agora é apresentar para vocês alguns dos personagens principais que giram em torno do romance Crime e Castigo de Dostoiévski. O primeiro personagem, obviamente protagonista, Raskolnikov. Ele não é um herói nem um anti-herói, ele é um criminoso, certo? Ele é o protagonista, ele é um criminoso. Raskolnikov. E antes de eu falar um pouco a respeito do próprio Raskolnikov, da psicologia dele, é preciso que vocês entendam um pouquinho a respeito do romance, que é, ele já começa apresentando um crime. Então, mesmo que eu esteja dando spoiler para você, o ideal é que você comece a assistir essa série de vídeos depois de ter lido o romance, ou pelo menos vá acompanhando. Não dá. Eu só consigo fazer uma análise se for sistêmica do romance, como eu já fiz no primeiro vídeo a respeito de Dostoiévski, em que eu emendava um pouco da biografia dele com o universo dostoiévskiano de seus personagens e dos seus enredos e tramas. Então, Raskolnikov, o Crime e Castigo começa com um crime. Então, não é nada demais, porque a coisa mais importante não é a descrição do crime, mas como a vida de Raskolnikov e a teoria, principalmente isso, a racionalização que ele teve a respeito de como ele pode ser bem-sucedido na vida, como isso levou a assassinar uma velhinha, certo? Então, Raskolnikov é um personagem que se considera muito. Ele acha que ele é muito importante para a sociedade. É um jovem, 20 e poucos anos, então ele tem aquele deslumbramento, aquela vontade de imortalidade e também aquela vontade de poder. E ele acredita piamente que a sua alma é uma alma nobre e que pode ajudar a sociedade em muita coisa. Mas só que ele é pobre, ele vem de uma família pobre e ele já não estava mais conseguindo arcar com os seus estudos. Nem ele, nem sua mãe, nem sua irmã, a Dunya, né? E aí ele decide, por conta própria, exercendo a sua autonomia de ser pensante, né? Um ser que pensa e que decide sobre o mundo, um ser que joga as suas artimanhas para o mundo, para assim colher frutos dela, e devolve ao mundo toda a sua potência de independência. Então ele decide matar uma velhinha. Quem é a velhinha? É uma agiota. Ela fica com objetos pessoais de grande valor e estima da pessoa, ou mesmo simplesmente que a pessoa considera valioso. Em troca, ela lhe dá dinheiro, emprestando a juros altos. Então ela é uma agiota. Ele considera essa velha um subproduto da sociedade, ela é efêmera, ela é uma pessoa que realmente não deveria existir, e portanto a teoria de Raskolnikov leva-o a acreditar que por isso, se ele a matar, ninguém vai fazer falta, e se fizer falta por causa da polícia, que necessariamente tem que investigar os crimes, a lei não será suficiente para condená-lo. Porque mais importante do que a lei do homem é a lei que supra-existe ao homem. E é nesse nível, né, nas leis supraordinárias ou extraordinárias, é que Raskolnikov pensa estar vivendo. Apesar disso, Raskolnikov não é um criminoso comum. Assim, pode ser que todos os criminosos pensam isso, né? Assim, a peculiaridade de Raskolnikov é que ele acha que existem pessoas que devem morrer, são pessoas ordinárias e inúteis. Existem pessoas que devem continuar vivendo, são patamar das pessoas que simplesmente são cotidianas, mas não são inúteis para a sociedade. E existem as pessoas extraordinárias, que são pessoas que vivem, pairam, flutuam sobre as leis ordinárias, são aquelas que, portanto, devem comandar o mundo e decidir o destino das nações. Esse é o pensamento do nosso Rodio Romanovich Raskolnikov. Sei lá como é que é o nome do cara. Raskolnikov. Todo mundo chama ele de Raskolnikov. Então, Raskolnikov mata a velhinha, mas infelizmente ao lado dela estava a filha, que se coloca no meio e ele tem que matar ela. E esse é o grande problema. Não que ele tenha matado a velhinha, mas que ele tenha matado Lisavieta, que é um inocente. E agora a teoria dele vai por água abaixo. Porque matar a velhinha tudo bem, ela era um piolho, mas e a inocente? Agora ele está sujo com o sangue de uma pessoa inocente. E é isso que desencadeia todo o processo de aflição que vai correr no coração e na alma de Raskolnikov até o epílogo, quando ele vai voltar para um caminho rumo à redenção. Falar um pouco a respeito da personalidade desse indivíduo, quer dizer, você pode pensar, Raskolnikov é um criminoso e um ingênuo. Pode ser que a teoria dele seja algo ingênuo, mas ela tem grandes conexões com a história das revoluções que aconteceram na Europa e as histórias também das revoluções de uma forma geral que estavam se fomentando
no seio da sociedade, como o socialismo tentando destruir o czarismo na Rússia, e os mais diversos socialismos tentando detonar os mais diversos capitalismos, e os liberalismos de toda ordem e os jacobinismos de toda ordem tentando destruir as monarquias e considerando aquilo como antigo regime. Então, o Raskolnikov, ele é como se fosse, a teoria dele é como se fosse um broto, né? É uma manifestação holográfica do que estava acontecendo naquela Europa como um todo, aquelas ideias que estavam sendo fermentadas e levando pessoas, por exemplo, a matar, guilhotinar, chacinar às vezes uma população inteira em nome de uma revolução que vai tornar o mundo melhor. Então são todos esses pensamentos revolucionários que no fundo fazem com que a gente entenda que por causa dessa minha ação autônoma, independente, de um ser que consegue enxergar as leis da história, provoca uma mudança na história que vai melhorar a vida de todas as pessoas. Então qual era a mudança que Raskolnikov pelejava? Ele estava sendo importante o suficiente para conseguir chegar a ser um grande produto social ou um grande guia para a sociedade. Se ele não estava conseguindo terminar os seus estudos, isso devia ser algum viés do sistema, alguma lacuna que ele precisava ultrapassar. E como é que ele podia ultrapassar essa pobreza? Matando aquela pessoa que era rica, mas que não merecia ser rica. Então, pelo menos o dinheirinho que ele pegasse ali ia ser suficiente para acabar a faculdade e continuar desenvolvendo suas teorias, suas ações e toda a contribuição magnânima que ele poderia dar para a teoria do direito, né? E é baseado nessa teoria do direito que mais na frente vai se revelar no romance Crime e Castigo, que um detetive vai resgatar, ele conhecia a teoria do Raskolnikov e o cara sacou que o Raskolnikov poderia ter utilizado aquela teoria como sendo o seu pretexto para matar a velhinha. Essa teoria diz exatamente isso que eu estou dizendo. Existem homens ordinários e inúteis. Existem homens extraordinários e que guiam a humanidade. Os homens ordinários e inúteis poderiam perfeitamente deixar de existir, nem que seja pela mão dos homens extraordinários. Porque Napoleão Bonaparte conseguia, na mais sã consciência, e entendendo que ele estava servindo à causa revolucionária, matar milhares, às vezes dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas. Porque ele era um homem extraordinário e ele estava pairando sobre todas as leis. Certo? Então essa é a teoria que faz com que Raskolnikov não tenha peso na consciência em matar a velhinha. Não tem. Mas ambiguidade na alma. Raskolnikov ama as gentes humildes, que são verdadeiras. Ele tem um olhar aquilino para conseguir diagnosticar quem é verdadeiro e quem é falso. Por exemplo, sua irmã Dunia ia se casar com um capitalista, um liberal, um comerciante, um burguês, um cara bem sucedido por causa das suas mais diversas conexões, network, que era o Luzhin. Luzhin ele vai se apresentar dizendo que estava noivo de sua irmã. E Raskolnikov parece que já tinha recebido ali um comunicado de que aquele cara iria se apresentar. Quando ele o olha, ele entende, esse cara não presta para nada, a Dunia está se sacrificando a própria virgindade, né? Vai querer sacrificar a sua própria virgindade por um larápio, ladrão, por um imbecil, e muitas vezes ela deve fazer isso por causa de mim, mas não precisa fazer isso, ela não precisa sacrificar. Se fosse uma pessoa boa, Raskolnikov ia ter enxergado na hora, como ele enxergou mais na frente, Razumikin, seu grande amigo, que se tornou grande amigo, fiel escudeiro nessa história. Então, para Razumikin, ele entrega Dunia. Para Luzhin, nunca. E o diálogo que Raskolnikov tece com Luzhin simplesmente desnuda as teorias de Luzhin. E Dostoiévski ele mostra quanto Luzhin era vazio, vil, pequeno, cheio de teorias mesquinhas que faziam com que ele se permanecesse naquele seu universo de estou ficando rico, portanto eu sou um agraciado na sociedade e eu tenho como fazer com que a sociedade progrida com essa minha riqueza. Então uma teoria da meritocracia, uma teoria muito parecida com o liberalismo americano, né? Em alguns momentos, obviamente, que sobre a leitura dostoiévskiana. Não vamos entrar aqui na crítica dessa escola que é grandiosa e muito além da nossa capacidade de descrevê-la só por causa de um personagem. Mas o personagem ele mostra pelo menos um aspecto do que essa teoria pode enveredar, né? Eu não me preocupo com o contexto social, eu me preocupo mais comigo, e dentro desse meu egoísmo pode ser que em eu me insuflando e me inflando,
eu acabe extravasando as benesses de me insuflar para a sociedade. Isso seria mais ou menos o que seria Lujin. Mas Raskolnikov olha para ele e vê que, na verdade, esse é um ego inflado e vazio. E, portanto, que ele não merecia a irmã dele, que, por sinal, é uma mulher extremamente inteligente. Vamos falar a respeito das mulheres de Dostoiévski em Crime e Castigo em outro vídeo, né? São mulheres fortes, intensas. Muito bacana. Essa é a teoria que leva Raskolnikov a cometer um crime, né? A personalidade dele é uma personalidade que gosta de gente humilde, mas que consegue ver por trás dos olhos das pessoas quem verdadeiramente merece ser idolatrado, ou gostado, ou respeitado, ou não. E a respeito das gentes humildes e do olhar aquele de Raskolnikov, importa que você conheça o momento em que Raskolnikov encontra Sônia. E sobre Sônia tem que ser um vídeo completamente à parte, porque ela é o ápice de salvação da história, né? Tem um momento que Raskolnikov, o primeiro momento que Raskolnikov encontra Sônia é o momento em que ele está ajudando uma família que acabou de ficar sem o patriarca, né, que seria o esteio. Só que o cara era um bêbado e na verdade estava extremamente falido. Mas de alguma forma ele era o esteio simbólico e humilhado e desprezado pela própria família, no caso pela sua esposa, que imaginava crescer muito na vida e chegar até a ser nobre, ou então um nobre emergente, casando-se com ele, que é o Marmilodov, o bêbado, que Raskolnikov encontra pisoteado por uma carruagem, talvez por causa de um suicídio. Marmilodov se suicida, envergonhado de ter levado sua família a sarjeta, né? Então, nesse momento, Raskolnikov conhece a família, a recém-viúva, os 2 ou 3 filhos pequenininhos, um quase atrelado ao outro, e Sônia, que chega atrasada diante daquela cena de Marmolidov morrendo ensanguentado, com o peito estraçalhado, que foi esmagado pelos cavalos da carruagem que passaram por cima dele. Sônia chega estupefata e com trajes de prostituta. Sônia era uma prostituta. Contudo, Sônia é a personalidade mais virtuosa que existe dentro daquele romance. Mas na frente, quando no meio entre delírios, febres, remorso ou não, vou me entregar, não vou, Raskolnikov decide se encontrar com Sônia, ele entende que Sônia era a mais nobre de todas as criaturas que ele tinha conhecido até então. Talvez não só de Razumikin, mas Sônia era maior do que Razumikin. E quando ele fala com Sônia, ele percebe o quanto ela é devota do Cristo. E aí ele inclusive pega e pede para ela ler uma Bíblia. E na Bíblia ela cai em cima de Lázaro, né? Lázaro e a ressurreição, que é a parte mais empolgante do capítulo de João. Vamos convencer. Porque assim, Jesus ele traz um morto, ele traz uma pessoa que morreu. E ele faz questão de fazer com que aquela pessoa seja conhecida por todas as pessoas que estão ao redor como morta. Então ele sai, espera o corpo apodrecer e volta. E quando ele volta, ele pede para ser feita a vontade de Deus e o cara ressurge da morte. Então isso proclama Jesus como sendo realmente o Messias, né, aquele que deveria de vir, e mais na frente os cristãos vão considerar Jesus como sendo o Deus, o próprio Deus encarnado. Então, para qualquer cristão que seja cristão, ler essa passagem, ela evoca um sentimento de glória e vitória que nem o mundo quebrado pode fazer fenecer. E Sônia, ela passa esse sentimento quando está lendo isso. Só que Raskolnikov zomba dessa fé de Sônia, né? E aí ainda tenta fazer com que Sônia saia da própria fé. O que é que ele está tentando fazer? Ele, diabolicamente, está tentando ver até onde vai a fé de Sônia. E ele percebe que vai até o infinito. E quando ele percebe que vai até o infinito, ele cai em si e cai aos pés de Sônia. E quando ele vê aquela família sustentada por uma prostituta, a família era sustentada pela profissão indigna da menina. A família sustentada por uma prostituta, e uma prostituta com fé imensa em Cristo, né? Uma prostituta mirrada, raquítica, pálida, entregando o seu próprio sagrado para que ela conseguisse dinheiro a fim de alimentar os seus irmãos com fome. Quando ele vê aquilo dali, e ele vê que apesar de tudo, apesar inclusive dos seus argumentos contra o Deus de Sônia, aquele Deus quis que aquilo que acontecesse, aquele Deus não se postou em frente da carroça dos cavalos, aquele Deus não permitiu que Marmeliodov saísse da bebedeira, aquele Deus não deu para Marmeliodov uma riqueza. Apesar disso, Sônia mantém a fé
Ele cai aos pés de Sônia e diz, mais ou menos assim, eu não estou me ajoelhando para você, estou me ajoelhando para o sofrimento da humanidade. É um momento muito, muito interessante. Que Raskolnikov mostra a sensibilidade da sua alma diante da possibilidade de ainda entrever o que é a verdade. Só que depois disso ele cai dentro dos seus delírios, sua febre, né, suas discussões com Razumi Kim, com o detetive, vou me entregar, não vou, um jogo de gato e rato, um jogo de noções muito intrigantes da psicologia humana, de como o indivíduo pode ser contraditório o suficiente a ponto de deixar escapar que ele mesmo assassinou alguém. Por fim, eu gostaria de falar, porque está intrínseco dentro da história de Raskolnikov, como é que é a estrutura do romance. Né? A estrutura romance, a gente poderia dizer que é um romance não... O Crime e Castigo, na verdade, é uma morte e ressurreição de Raskolnikov. Raskolnikov ele morre quando ele mata a inocente. E o processo de morte de Raskolnikov é um processo de putrefação. É como se ele mesmo fosse Lázaro. Então ele está se putrificando. Desde o momento que ele mata, ele vai sendo corroído pelos mais diversos pensamentos, pelas mais diversas contradições, dialogando com um, dialogando com o outro, deixando uma parte da sua presa, das suas garras transparecer, a fim de ela conseguir ser ainda mais escondida. Mas Sônia é a gota, o remédio, que pinga sobre a podridão do próprio Raskolnikov e faz com que ele comece a ter uma vontade de vida, mas não dessa vida mundana a qual a teoria dele destinava, mas uma vida da verdadeira vida, como aquela água que Jesus disse, eu não trago uma água para você que mata apenas a sede do corpo, mas a sede de toda a alma. Né? Então Sônia, ela cai como uma gota de orvalho dentro desse coração chagado e dessa alma angustiada. São 6 partes o romance e um epílogo final. Nessas 6 partes, praticamente as 5 primeiras, é Raskolnikov em delírio, em febre, em doença, me entrego ou não me entrego. Na parte final, a coisa começa a se destrinchar e, pela influência da Sônia, ele vai em busca de se entregar. O momento final é ele se entregando e vivendo os martírios da Sibéria em trabalho forçado. E Sônia vai com ele. Sônia vai com Raskolnikov para a Sibéria. Obviamente que ela não está presa junto com ele, mas ela faz ali uma vida, né, de um dinheirozinho que ela ganha. Depois eu falo um pouco a respeito disso. De Svidrigailov, um cara bem complicado, né, uma alma bem estranha. Mas eles vão juntos para a Sibéria, Raskolnikov preso em trabalhos forçados e Sônia exercendo a sua caridade e o seu amor infinito para Raskolnikov. Né? Depois de uma doença que Sônia é acometida, mas era uma simples grife, Raskolnikov teme perder a Sônia e ele percebe o quanto ele já tinha perdido em não tendo ficado com ela numa vida boa, numa vida tranquila por todo esse tempo. Claro que eles não poderiam fazer isso porque Raskolnikov deveria ser purgado de todo o mal que ele fez em matando as 2 senhoras, que as 2 eram inocentes, ele considerava apenas Lizaveta inocente. Mas Sônia mostrou para ele que elas eram tudo. Cada ser humano importa em particular. Raskolnikov, depois que Sônia volta da sua gripe, era só uma gripe, ele percebe o quanto ele sentia falta dela, o quanto ele precisava dela, o quanto ele necessitava daquela presença para ele se sentir vivo. E a partir de então que Dostoiévski começa a descrever em pouquíssimas páginas que seria uma nova história. Era a história de um homem que saía da sarjeta, era um homem que saía da vida quebrada e que ressurgia. Era uma ressurreição, que aí seria outra história, a história de ressurreição de Raskolnikov, mas que era um caminho que já começou a ser trilhado em ele amando Sônia. Sobre Sônia, sobre ela ser o personagem cristão legítimo dentro desse romance, sobre, eu até diria mesmo, eu ousaria dizer, sobre ela ser o próprio Cristo simbolizado dentro daquele romance, eu falo em outro momento. Valeu, pessoal.